Hello, students! Olá, alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila. Meu nome é Camila. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre, acompanhem comigo aqui na tela, Formal and Informal English Expressions. Expressões formais e informais em inglês. Vamos iniciar nossa aula. Aí na tela você pode observar que nós temos duas pessoas conversando. O primeiro diz, "How's it going?" E o segundo pergunta também, "How are you?" Você pode perceber que essas duas frases significam a mesma coisa. Porém, em inglês, como nas demais línguas também isso acontece, existe a forma formal de conversar e também a forma informal. Como que nós vamos saber o que é formal e informal na língua inglesa? Nós vamos aprender isso na aula de hoje, além também de ver algumas expressões que você pode utilizar no seu dia a dia em língua inglesa. Aqui na imagem você pode perceber que a primeira pessoa está falando de forma informal e isso você pode perceber principalmente pelo modo de como essa pessoa também está vestida. E na outra pergunta, quando uma pessoa está conversando com ela, né, no caso perguntando também, você pode perceber que ela está vestida de maneira mais séria, mais formal. Então, isso também vai impactar muito na conversa aí do inglês, né, no caso da língua inglesa. Vamos acompanhar agora, continuando. Qual a principal diferença entre a linguagem formal e informal no inglês? Bons exemplos de diferenças entre a linguagem formal e informal do inglês são o tom do discurso, ou mais frio ou mais amigável, o uso de vocabulário mais coloquial ou preciso, ou mais dinâmico e sem muitos rodeios, entre aspas, a estrutura das frases mais complexas ou mais diretas, e a escolha da vocalização, se ou com ou sem abreviações. Aqui na imagem você pode perceber uma frase bem informal. Nós temos aqui um trechinho da série Friends e, no caso, a pessoa está ao telefone falando, "Hey buddy, what's up?" E aí, amigo, o que está acontecendo? O que está pegando? Então, você pode perceber que as séries, principalmente as séries americanas, elas retratam muito essa questão da informalidade, aquela conversa mais informal do dia a dia, que as pessoas geralmente não estão muito preocupadas com a estrutura e sim com a informação. Continuando aqui na tela, como saber o que é formal e informal em inglês? Para saber o que é formal e informal em inglês, ou quando agir de um jeito ou de outro, fique atento ao vocabulário usado por quem estiver ao seu redor ou por outras pessoas envolvidas. Observe se elas usam muitas regras gramaticais ao pé da letra e também o estilo de fala ou escrita adotado. Pessoal, vocês podem perceber que a linguagem formal da língua inglesa, ela é muito ensinada também nas escolas, né? Principalmente por conta das estruturas, das regras gramaticais. Então, você pode perceber que a fala mais formal está presente, principalmente nas escolas. A parte mais informal, digamos assim, da língua inglesa, ela está presente nas séries, nas conversas do dia a dia e até mesmo nas redes sociais. Como vocês podem perceber, as pessoas utilizam muito o WhatsApp, que é o aplicativo de conversa também, e nela está presente também muita a presença da questão informal da língua. Continuando, nós temos aqui algumas frases em inglês com tradução para vocês observarem. Nós vamos começar com os informal greetings, ou seja, os cumprimentos informais. Nós temos hi, oi, hey, que significa ei, howdy, olá, what's up, e aí,
How's it going? Como vão as coisas? E nós temos também alguns formal greetings, ou seja, cumprimentos formais. Hello, olá. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. How are you? Como vai você? It is a pleasure to meet you. É um prazer te conhecer. Você pode perceber que algumas dessas traduções em português não vai fazer tanta diferença, porém em inglês nós podemos observar, principalmente o modo como elas são escritas. Porém isso vocês vão também observar em algumas atividades, em alguns exercícios, para que vocês possam praticar essa questão da língua, tudo bem? Vamos continuando. Nós temos aqui algumas formal and informal expression English expressions, algumas expressões que você também pode até conhecer alguma delas no seu dia a dia. A primeira nós temos what's up, que é uma forma informal de perguntar como vai, o que está acontecendo, como eu já falei também para vocês no início da aula. Nós temos chill out, que significa relaxar ou ficar tranquilo. Nós temos cool, que significa algo legal, bacana. Dead, que significa algo muito engraçado ou interessante. E atenção para essa palavra dead. Pessoal, a tradução dela significa morto, porém seria uma espécie de exagero, porque geralmente as pessoas dizem, eu tô morta, e começam a rir, né? Geralmente em inglês isso também acontece, mas é para falar de algo engraçado, que as pessoas estão rindo muito, tudo bem? Nós temos o be, que é uma forma informal de chamar uma pessoa amada, abreviação de before anyone else, que seria antes de qualquer pessoa. Então, se a pessoa tem alguém que ela gosta de chamar de forma carinhosa, ela pode chamar de bae. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para vocês exatamente a questão da expressão WhatsApp. Acompanhem comigo o que é que ela significa e como ela surgiu, né, digamos assim. A gíria WhatsApp inspirou o nome de um aplicativo de comunicação móvel, que é o que vocês conhecem, o WhatsApp. O nome WhatsApp é resultado da junção de parte de uma gíria, what, com a palavra app, que significa aplicativo. A sonoridade de app é muito parecida com a de app. Com isso, WhatsApp e WhatsApp tem uma pronúncia muitíssimo parecida. Então, vocês vão perceber que é exatamente a junção aí das palavras WhatsApp com WhatsApp, que é exatamente o que as pessoas fazem no dia a dia. O que está acontecendo? Geralmente as pessoas se comunicam para falar umas às outras o que elas estão fazendo, o que está acontecendo na vida delas. Então, é exatamente isso que significa, né, WhatsApp, a junção da expressão. Continuando, temos aqui mais algumas expressões para vocês observarem. Nós temos slay, que significa algo que é muito bom, excelente ou incrível. Nós temos o squad ou crew, que significa um grupo de amigos, galera. GOAT, que significa greatest of all time, e é usado para se referir a alguém que é considerado o melhor em algo. Throwing shade, que significa desaprovar ou criticar alguém de forma sutil. Broke, que significa sem dinheiro. Nós temos bummer, que significa algo decepcionante ou triste. Hang tight, que significa esperar um pouco. E hang out significa passar tempo com os amigos. Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, então vamos fazer uma breve revisão. Let's review. Acompanhem comigo o que é que nós aprendemos na aula de hoje, pessoal. Nós temos aqui expressões formais e informais em língua inglesa, vimos uma lista bem extensa, e também exemplos de expressões em língua inglesa e usos no dia a dia.
com a primeira atividade, a primeira questão. Nós vamos começar lendo o textinho aqui, para iniciarmos a nossa pergunta. Nós temos duas pessoas conversando e o primeiro começa. I can't ask you to endure all that ridicule with me. E aí o outro responde. Think again, buddy. If anyone wants to make fun of you, they gotta make fun of both of us. Really? Of course. Enfim, nós temos aqui uma conversa entre duas pessoas e, apesar de não termos a tradução, você pode perceber que existe ali a presença de algumas gírias em língua inglesa e é exatamente o uso dessa gíria que nós vamos tentar descobrir por que foi utilizada. Então, vamos agora ver o enunciado da questão. Acompanhem comigo. A palavra buddy, no primeiro quadrinho, é uma gíria muito comum em inglês, especialmente nos Estados Unidos. Ela pode ser usada de diferentes formas, dependendo do contexto. Leia as afirmativas abaixo e marque a opção correta sobre o uso da gíria buddy. Letra A. A gíria buddy, amigo, é utilizada exclusivamente para se referir a homens mais velhos. Letra B. A gíria buddy, amigo ou amiga, pode ser usada de maneira informal para se referir tanto a homens quanto a mulheres, dependendo do contexto. Letra C. Buddy, pessoa, é uma palavra formal usada apenas em ambientes de trabalho. Letra D. Buddy é uma gíria utilizada apenas para crianças. E letra E, a gíria usada no quadrinho significa cara apenas. Antes de tudo, você tem que identificar essa palavra nos quadrinhos. Onde que existe essa palavra buddy? Então, primeiro você identifica e depois você começa a fazer as associações para que você possa chegar à resposta correta. Então, aqui na tela vocês podem perceber que no segundo quadrinho essa palavra buddy aparece. Ele responde, né, como algo que o outro falou, então ele responde. Think again, buddy. Então, esse buddy aqui, ele foi utilizado por quê? Nós já acabamos de ver as alternativas e qual delas seria a nossa resposta? Nós temos aí a letra B como resposta. A gíria buddy, amigo ou amiga, pode ser usada de maneira informal para se referir tanto a homens quanto a mulheres, dependendo do contexto. E vocês podem perceber que são duas pessoas jovens conversando. Então, você também pode inferir que a questão da gíria é utilizada por pessoas também mais novas, diferente das outras alternativas, que se referiam, no caso, a pessoas mais velhas ou a crianças. Nesse caso, você pode utilizar essa gíria com pessoas mais novas, que é o caso do nosso quadrinho, como você pode observar. E aqui na tela eu também coloquei num quadrinho para vocês a palavra buddy, né, que ele utiliza exatamente nessa gíria para se retratar, para se referir ao amigo, né? Nesse caso aqui significa amigo, a palavra buddy. Vamos à próxima pergunta. Vamos começar também lendo o texto e, em seguida, vamos ler as alternativas. Nós temos aqui uma conversa entre uma pessoa mais nova, muito provavelmente uma criança, e uma pessoa mais idosa. Ele pergunta, "What you're doing, Grandpa?" E ele responde, "Helping Grandma with the laundry." E aí ele fala, "Wow, that's random." E aí ele pergunta, "That's random? What the heck does that mean?" E aí chega uma terceira pessoa e fala, "I believe that's young people's slang for how unusual."
Então, nós temos aí uma conversa e você também deve observar o que está acontecendo nessa imagem. Nós temos uma criança que chega para falar com uma pessoa mais idosa e ele está ali com um cesto de roupas. Então, observem que é algo que talvez não seja tão comum para as pessoas mais jovens observar em relação a um homem, por exemplo. Agora, nós vamos ver as alternativas e o que diz a nossa questão. Vamos lá, acompanhem comigo. Questão 2. As línguas variam de acordo com o tempo, o espaço, as características socioculturais dos falantes, a situação de comunicação, entre outros fatores. Nessa tirinha, a variação linguística se faz evidente. Letra A. Pela diferença lexical relacionada à faixa etária dos personagens. Letra B. Pelo emprego de gírias em um contexto formal de comunicação. Letra C. Pela linguagem formal do avô em oposição à linguagem informal do neto. D. Pela falha de comunicação existente entre pessoas de regiões distintas. E letra E. Pela variação de pronúncia decorrente da diferença entre gerações. Então, qual dessas seria a nossa alternativa? Vamos à nossa resposta agora. No caso, nós teríamos a letra A como resposta, pela diferença lexical relacionada à faixa etária dos personagens. Você pode perceber aqui, como eu falei para vocês, nós temos uma conversa entre uma pessoa mais jovem, no caso uma criança, e uma pessoa um pouco mais idosa. E aí, a questão da comunicação, ela tem uma diferença exatamente porque a criança utiliza uma palavra que a pessoa mais idosa não conhece, que nesse caso aqui é a palavra random, que seria aleatório. Então, ele fala, wow, that's random. Uau, que aleatório. Por quê? Ele fala ali no primeiro quadrinho que está ajudando a avó dele com a roupa, né? Com o fato de lavar as roupas. Ele fala, nossa, que aleatório. E aí, nós temos aqui a presença de uma linguagem informal. Para vocês terem ideia, não é completamente formal essa conversa. Ele fala, that's random. Isso é aleatório? What the heck does that mean? Ele não sabe o que significa, então ele pergunta, né? O que é que significa? Não estou entendendo. E aí, uma terceira pessoa, no caso a avó, chega na conversa e fala, eu acredito que essa é uma gíria de pessoas jovens que significa algo incomum. Então, é exatamente por isso que a nossa letra A se encaixa exatamente na resposta da nossa questão. Tudo bem? Vamos agora continuar aqui, finalizando a nossa aula. Thanks for your time. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. E essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem observar as nossas referências. E vejo vocês na próxima aula. Bye bye. See you next class.